Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? A paz do Senhor, classe Novidade de Vida. A paz do Senhor a todos que assistem esse vídeo. Quero exaltar o nome de Cristo nesse começo de aula. Agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos concedido de juntos aprendermos a palavra de Deus. Amém? Eu vou orar para iniciar a nossa aula desse dia. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, quero, ó Pai, exaltar o teu nome, quero, ó Deus, ó Pai, glorificar o teu nome por esse dia, ó Deus, por mais uma vez, ó Deus, aprender da tua palavra, ó Deus, de poder, ó Pai, ó Deus, guardar, ó Deus, a tua sã doutrina, a tua preciosa e pura e perfeita palavra. Quero a Deus agradecer pela nossa classe, por cada aluno, por cada aluna. Quero te pedir, ó Deus, que nesse dia, mais uma vez, o Senhor venha nos ajudar, venha dar toda a condição, ó Pai, de, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, de guardarmos, ó Deus, de entesourarmos, ó Deus, a Tua palavra em nossa vida. Venha, ó Deus, nos ajudar. Quero colocar também a cada família. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal, abençoando, ó Deus, guardando a tua casa, guardando a tua igreja. Coloco também, ó Deus, a todos que assistirão essa aula. Quero te pedir, ó Deus, também a tua bênção. Pedir, ó Deus, que o Senhor alcance também com grande poder, ó Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós louvamos o nome do nosso Deus pelo plano de leitura e por todas as riquezas e o conhecimento que a leitura da palavra de Deus tem trazido às nossas vidas, tem nos abençoado. Nós louvamos a Deus por todos esses meses que o Senhor preparou para que juntos estudássemos a palavra de Deus. Hoje nós estamos chegando no nosso 18º livro do Novo Testamento. Nós falaremos sobre o livro de Filemão, a menor carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nessa carta contém somente um capítulo e 25 versículos. O nosso versículo então está no versículo 6 desse único capítulo de Filemão, que diz: Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Entrando então um pouco na nossa aula, nós veremos que o autor desse livro novamente é Paulo. A data e o local escrito, como nós já ouvimos e já aprendemos em outros livros, as chamadas epístolas da prisão, onde Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma. Então nós aprendemos, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, e a última epístola escrita na prisão é o livro de Filemão, encerrando então as epístolas da prisão, as 4 epístolas escritas por Paulo na prisão. Então ele escreveu aproximadamente entre os anos de 59 a 61 depois de Cristo. E uma outra particularidade desta carta, nós vemos nas outras cartas Paulo escrevendo às igrejas. Então, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos. E nesse caso, Paulo escreve direcionado a uma pessoa, a Filemão, sendo citado na epístola também a sua família, a vida de Áfia e Arquipo, e também a igreja que era a igreja que era na sua casa, na casa de Filemão. E os personagens principais dessa carta, nós veremos então a vida de Paulo. E o significado do nome de Paulo é pequeno. E nesse momento que ele escreveu a carta a Filemão, também estava junto Timóteo. Outro personagem é Filemão. E o significado do nome Filemão é amigável.
Filemon era de origem grega e ele residia em Colossos, e parecia ser um homem abastado, um homem rico, tanto que ele tinha escravos, servos, sobre o seu domínio. Embora crente, não se sabe quando foi a conversão de Filemon, mas o versículo 19, ele mostra que ele era um filho espiritual de Paulo. Ele foi convertido através da vida de Paulo. E o que nós podemos ver no livro é que Filemon era um servo temente, obediente, um servo valoroso nas mãos do Senhor. No livro, ele mostra algumas qualidades de Filemon, como ele era um crente fiel, ele era firme na fé, ele era cheio do amor, isso nós vemos no versículo 5. Ele era desejoso de crescer no conhecimento de Cristo, nós vemos no versículo 6. Ele anunciava Cristo mediante a palavras e obras, então ele testemunhava Cristo, ajudando os irmãos, nós vemos no versículo 8. E no versículo 2 nós vemos também que Paulo confiava no espírito de obediência de Filemon. Outro personagem que nós veremos também é a vida de Onésimo. E o significado de Onésimo é útil. Onésimo, ele era um escravo de Filemon e foi quem entregou a carta escrita por Paulo a Filemon. Onésimo também nós veremos que ele era um cooperador, um colaborador do apóstolo Paulo. E as circunstâncias da epístola? Para nós entendermos bem a epístola escrita por Paulo a Filemon, nós voltaremos um pouquinho. Então, lá no livro de Atos capítulo 28, do 30 ao 31, para entender como era essa primeira prisão de Paulo em Roma. E diz assim a palavra de Deus: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Paulo estava preso. Mesmo preso, Paulo recebia visitas, Paulo podia pregar o evangelho, Paulo não estava totalmente sem falar do evangelho. Ele tinha uma situação ali onde ele conseguia ainda pregar o evangelho no seu lar, ali naquele domicílio. E entre muitos os que procuravam Paulo, estavam todas as camadas sociais, desde o mais rico ao mais pobre. Paulo recebia a todos ali. E dentre estes que Paulo recebeu, ele recebeu um jovem chamado Onésimo. Então, ele não conhecia o evangelho, e Paulo pregou a Onésimo. Onésimo, ele era um foragido, ele tinha fugido, ele era um escravo foragido, e além de ser foragido, ele ainda roubou o seu senhor. Onésimo, então, nós vemos que Onésimo tinha pelo seu dono, pelo seu senhor, a vida de Filemon. Filemon convertido por Paulo. E nós vimos todas as características de Filemon, servo de Deus. E naquela época, o roubo de um escravo ao seu senhor era algo considerado extremamente grave. Ele era algo na sociedade ali, algo muito grave, muito ruim, tendo um risco, inclusive, da punição ser a própria morte do escravo. Então nós vimos ali uma situação bem grave ali de Onésimo, até então não conhecedor da palavra de Deus. E Paulo pregou o evangelho para Onésimo, e Onésimo se converteu. E verdadeiramente foi transformado pelo Espírito Santo, foi transformado conhecendo o Evangelho de Cristo. Ele mudou a sua vida, ele foi uma conversão verdadeira. E Paulo pregou a Cristo, e Onésimo, além de ser transformado, ele foi um amigo dedicado na obra, um amigo de Paulo dedicado na obra, chegando a ser tão querido que ele começou a ajudar Paulo
sendo um colaborador, um cooperador. Nós veremos muito essa palavra, um cooperador do Evangelho, um cooperador, um ajudador de Paulo. Como Paulo estava preso, ele levava o Evangelho onde Paulo não conseguia pela dificuldade da prisão. E nós leremos o versículo 10 do livro do capítulo 1, que diz assim: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então ele começa a falar, ele gostaria de ter Onésimo ali para que ainda ajudasse. Mas Onésimo, após a sua conversão, ainda faltava essa retratação com Filemão. Esse regresso de Onésimo à casa de Filemão, ele era a demonstração da prática daquele então escravo, havia sido verdadeiramente convertido ao Evangelho. E faltava esse ponto na vida de Filemão. Por isso, Paulo prepara todo o ambiente da maneira mais educada, da maneira mais cortês, para chegar até Filemão sem nenhuma dúvida que Onésimo havia sido transformado pelo Evangelho de Cristo. Que é o nosso próximo ponto, justamente essa intercessão de Paulo a favor de Onésimo. Paulo, ao escrever a Filemão, ele tinha o propósito dessa intercessão em favor de Onésimo. O apóstolo ele apelava a Filemão para que agora ele acolhesse novamente Onésimo, mas não como escravo, mas sim como irmão em Cristo, como um olhar de um servo de Deus, e não ainda como um escravo submisso ao seu dono. Então, aí, o Evangelho de Cristo, ele ampliava os horizontes. Filemão, então, convertido, ele olhava a vida de Onésimo como um servo de Deus, não mais como escravo. E nós podemos ver isso no versículo 15 até o versículo 17, que diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas, acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Então, esse olhar de Filemão era um olhar não mais para alguém que era seu escravo, mas sim para um irmão em Cristo. E Paulo coloca essa importância na vida de Onésimo quando ele fala como se Filemão estivesse recebendo o próprio Paulo ali naquele momento. Tamanha importância e tamanha a consideração que Paulo tinha por Onésimo nessa transformação, nessa conversão. Então Paulo quis, nessa carta, demonstrar a Filemão justamente essa grandeza que era a conversão em Cristo, da transformação de uma vida, da transformação de um pecador, de um servo, em alguém, num irmão, né? Alguém que está ao lado. E é isso que nós podemos ver, até tirando como uma aplicação pessoal, o que é mostrado na carta de Filemão. Ele destaca a igualdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, alcançando a todos, senhores e escravos. Naquele momento não existia alguém maior e alguém menor. Eles estavam em pé de igualdade. O Evangelho de Cristo e as bênçãos e a maravilha do Evangelho de Cristo, nesse livro, é mostrado dessa maneira. A todos os escolhidos, a todos os eleitos por Deus, ele coloca de uma maneira igual. Então aquele que era o escravo, agora é o irmão em Cristo. Aquele que foi convertido em Cristo pela vida de Paulo, como foi também Filemão, ele também é um irmão, agora é um servo junto com o seu escravo. E outro ponto
que também é enfatizado é esse amor, essa ação, esse agir de Cristo que transforma aquilo que parecia sem solução, aquilo que parecia impossível, ele transforma todas as coisas de uma maneira maravilhosa. Então, olhando pelo lado de Onésimo, nós vemos alguém que foge do seu Senhor porque cometeu um pecado, e quando Cristo se encontra com ele, quando ele encontra o Evangelho de Cristo através da pregação de Paulo, Deus começa a fazer todas as coisas, Deus começa a fazer novas coisas, Deus começa a agir na vida de Onésimo, e Deus começa a abençoar Onésimo, tanto que ele muda totalmente a sua vida, sendo um colaborador ali, um transmissor do Evangelho de Cristo. Que é o que nós podemos concluir nesse livro. Ele é um livro curto, mas ele traz lições maravilhosas às nossas vidas. Se destaca na carta de Paulo a Filemon é esse perdão, é esse amor. Nela nós podemos também ver o caráter de Paulo. Paulo revelando o seu amor, Paulo revelando a humildade, a cortesia, a educação, a sensibilidade, e principalmente Paulo mostrando a preocupação com o próximo. O livro também mostra como nós devemos aplicar o ensino do Evangelho aos nossos problemas, colocar essa prática do Evangelho nos nossos problemas. Paulo seguiu o exemplo de Cristo e ele agiu como um mediador por amor a Onésimo, a ponto de se colocar em lugar dele, assumindo até a sua própria dívida, como nós vemos no versículo 18, que diz: e se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. E até o versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Então Paulo ali colocando, assumindo a dívida de Onésimo, como Cristo assumiu a nossa dívida. Como Cristo na cruz, ele nos mostrou esse amor para as nossas vidas, colocando a sua vida ao nosso favor e nos dando a salvação em Cristo. Então nós vemos esse exemplo de Cristo, essa maravilha de Cristo. E nós vemos também todos os lados. O lado de Paulo, daquele que ama o seu próximo e tem o cuidado do seu próximo, a ponto de colocar da maneira, colocando o seu próprio coração, como se Filemon estivesse colocando na carta, como se Filemon estivesse falando com o próprio Paulo. Nós vemos também, pela vida de Onésimo, a transformação, a real transformação, a verdadeira transformação daquele que entende o seu pecado e deixa o seu pecado, e ele volta atrás, ele faz da maneira perfeita, da maneira da transformação verdadeira. E nós vemos a vida de Filemon, aquela conversão, a execução, a prática, colocar à prática o perdão, colocar à prática o amor. Esse livro ele nos traz grandes ensinamentos. São 3 personagens e cada personagem ele tem uma característica que Deus começa a falar conosco de um modo poderoso e maravilhoso. E glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é um livro muito curto, mas é um livro maravilhoso. É um livro que traz grandes lições para nossas vidas. Amém? Eu irei orar para encerrar a nossa aula desse dia. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença. Nós, ó Deus, bendizemos o Teu nome, ó Pai. Glorificamos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra, ó Pai, ela ensina as nossas vidas, porque, ó Deus, servos de Deus, ó Pai, nos mostraram, ó Pai, através, ó Deus, da direção vinda de Ti, Senhor, ó Deus, nos dando, ó Pai, ó Deus, esses bons exemplos na fé, nos mostrando, ó Deus, esse caminhar em Cristo, nos mostrando, ó Deus, essa necessidade da prática, ó Deus, dia a dia, colocando a Ti, ó Deus,
em todas as circunstâncias da nossa vida. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, continua abençoando o teu povo. Continua, ó Deus, de uma maneira especial, abençoando a cada aluno, a cada aluna. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, fundamentando a nossa vida. Continue nos moldando, continue, ó Deus, formando a nossa vida, ó Deus, para sermos, ó Deus, tão somente, ó Deus, aquilo que Tu queres, ó Pai, que sejamos. Para, ó Deus, realizarmos tão somente as boas obras que o Senhor tem preparado às nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai, louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a vida de cada aluno da nossa classe, cada aluna. Quero agradecer a Deus por todo o crescimento. Agradecer a Deus porque o Senhor tem guardado, tem abençoado. Agradeço a Deus por poder ver a cada vida e que Deus continue abençoando com grande poder cada servo e cada serva. Amém? Um grande beijo. A paz do Senhor. Deus abençoe.